Olá, internet, aqui é Marcos Zenaide do canal Ideias Ideais e hoje vamos reagir a alguns vídeos no TikTok. A menina irritou tweetando assim: é ridículo você trabalhar em uma loja, vender quase 40 mil e ganhar R$193 de comissão. É o preço de uma sandália que eu vendo, vocês têm noção? Mano, isso é ridículo demais, chega a ser engraçado. Rapaziada, casos como esse são... Abre a sua loja, minha querida, se junta com as suas amigas. Você pode se juntar com 100 pessoas se você precisar, faz uma sociedade e começa a ficar rica, já que você acha que o seu patrão fica rico fácil. Você acha que o seu patrão não gasta para vender esses 40 mil, você não sabe o que é custo de produto vendido, você não sabe o que é risco. No capitalismo, a gente trabalha de graça. Então, para e pensa. Quando o seu empregador ele vai à falência, a empresa dele fecha, o que acontece com você? Nada. Você só perde o emprego, você pode procurar outro. O que acontece com o seu empregador? Ele perde tudo. Ele perde tudo que ele economizou para abrir aquela loja. Ele perde todas as horas que ele trabalhou sem receber. Ele perde os finais de semana que ele trabalhou. Ele perde as noites que ele passou em claro para fazer aquela loja funcionar. A sua amiga que trabalha lá ganhando R$193 lá a cada 40 mil reais que ela vende, ela não precisa trabalhar. Se ela quiser, ela vai para outro lugar. Ela pode trabalhar em qualquer outra loja. Ela pode, inclusive, fazer como eu falei, abrir a sua própria loja. E aí ela vai dar de cara com a realidade, a dificuldade que é ser um empresário nesse país e vai parar de falar esse tipo de insanidade na internet. Note que no capitalismo, a classe burguesa se enriquece através da exploração da classe trabalhadora. Explicando rapidamente a mais-valia de Marx, né? É como se você recebesse X reais, né, por 8 horas de trabalho por dia. Só que com 2 horas de trabalho no seu dia, você já produziu uma riqueza X equivalente ao salário que você recebe. Por que o trabalhador está lá ainda na empresa se em 2 horas ele consegue resolver tudo? Ele está lá porque ele precisa de todo o trabalho que o chefe dele já gastou, toda a coragem que aquele chefe teve, todo o risco que aquele chefe tomou de abrir aquele empreendimento. O trabalhador depende de todas as máquinas que aquele chefe botou ali. Ele depende da dívida que o chefe tomou para conseguir abrir aquele empreendimento. Então, meu querido, se você acha que em 2 horas você consegue produzir aquilo tudo sem o seu chefe, vai embora para casa e aí você resolve o seu problema. O grande erro de Marx foi achar que existe algum conflito entre a classe trabalhadora e a burguesia. Tanto que todas as previsões de Marx que diziam que o proletário ia se revoltar contra a burguesia nunca ocorreram. As revoltas são sempre dos pagadores de impostos contra os recebedores de impostos. Essa que é a verdadeira luta de classes que Marx não teve a capacidade de entender. Eu entendo Marx não ter compreendido isso porque ele foi um filósofo daquela época, de 200 anos atrás. Hoje em dia, as pessoas já têm as informações, já foi explicado isso cientificamente, então não há desculpa para você continuar cometendo o mesmo erro que um senhorzinho cometeu há 200 anos. A gente consegue analisar que é uma estrutura não só de exploração do trabalhador, mas também de controle e opressão que existe dentro do capitalismo. Um outro exemplo... É controle e opressão que existe dentro do capitalismo? E dentro do socialismo? Só existe controle e opressão no nível 1000 vezes pior. Para e pensa, em que momento da história da humanidade não houve controle e opressão? Em que momento teve menos controle e opressão? Nos dias de hoje, no dia que você vive e está aí reclamando, a única coisa que faz diminuir a opressão na história da humanidade foi justamente o que você está reclamando, que é o capitalismo. Repare como era a opressão antes do capitalismo e depois. Em qualquer momento da história da humanidade, antes do advento do capitalismo, como funcionava as interações entre seres humanos, como era a qualidade de vida da população, como era a mortalidade infantil, qual era a expectativa de vida da população, como é que era a escolaridade, como é que era o número de vacinados, a saúde em geral. Se você não pode acreditar todos esses avanços da humanidade ao capitalismo, a quem que você pode acreditar? Só você me responder essa pergunta. O motoboy que entrega comida tem que trabalhar de barriga vazia. E é um sistema que pune e oprime. Por que você está reclamando com o cara que deu emprego pro motoboy? Esse cara que deu emprego, ele poderia não ter dado. Agora sim, você tem que reclamar que o motoboy ele está sem comida na barriga. Por que você não reclama com quem está lucrando com o trabalho do motoboy sem colocar o dele na reta? Porque o empresário que contratou o motoboy, ele está com o dele na reta. Se a empresa dele não der lucro, ele perde tudo. Mas tem outras pessoas que estão lucrando com o trabalho do motoboy sem ter o dele na reta. Quem são essas pessoas? Te dou uma chance de responder. O governo. O governo não move uma palha.
não arrisca um centavo para receber todos os impostos que o empresário e o motoboy pagam. Então, em vez de reclamar com o empresário, reclame com o governo, peça para diminuir os impostos e assim o motoboy terá mais do que dinheiro suficiente para pagar pela sua comida e muito mais outras coisas que sim, ele merece.